Eu vou começar falando do que significa locus. Locus vem do latim, é uma palavra que significa lugar, lugar de controle. Tá? E aí a gente vai explorar um pouco mais sobre isso. Esse conceito do Stamp, ele fala do locus, ele denominou locus de controle interno e locus de controle externo. Ou seja, nesse estudo ele identificou que as pessoas, tem pessoas que tomam decisões, fazem escolhas de acordo com questões externas, com contextos externos, onde delegam a culpa, a razão, por motivos externos, enquanto outras trazem para si a motivação. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? E aí tem tudo, como tudo em extremo, tem um bom e tem um ruim, que a gente vai falar como isso vai ligar, vai dar liga aí com o nosso tema, que é protagonismo. Quando a gente fala do locus de controle interno, a gente vê aquela situação de pessoas que ela atribui a si mesma o resultado de tudo que lhe acontece. Então, por exemplo que eu trouxe aqui, um aluno, ele tira notas boas, né, ele teve um bom desempenho, e aí eu pergunto, nossa, que bacana, parabéns pelas suas notas, e ele diz, ele reconhece que essas notas boas foram resultados do esforço dele, da dedicação dele. Então, isso é um locus de controle interno, quando eu reconheço que as minhas ações, as minhas escolhas, eu tenho responsabilidade pelos resultados ao meu redor. Esse é locus de controle interno. Tá? Então, ele atribui a si mesmo o controle sobre os seus resultados. Geralmente, pessoas que têm esse comportamento de locus de controle interno, elas sempre se perguntam: o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que impactou neste resultado? Esse geralmente é uma reflexão de pessoas que têm esse comportamento de locus de controle interno. O locus de controle externo vem de conta com essas três situações que a gente analisou aqui. Geralmente a pessoa considera que os resultados que acontecem ao redor dela tem sempre a ver com o outro ou com situações externas. Ou é o governo, ou é o chefe, ou o ex-marido, o ex-namorado, a ex-esposa, enfim, é o outro. Então, por exemplo, nesse mesmo contexto, mas tem os extremos também. Então, os resultados sempre são determinados por fatores externos. Nesse exemplo do estudante que tirou uma boa nota, né, ele vai atribuir essa boa nota, na primeira situação, ele atribui a si mesmo, a dedicação dele, o esforço dele. Uma pessoa que tem esse comportamento de locus de controle externo, ele passa a ver que a nota alta foi a consequência porque a prova estava fácil. Porque deram 10 minutos a mais para fazer a prova. Sempre são fatores externos, interno e externo, tá? Locus de lugar. Então, assim, em que lugar eu atribuo as minhas responsabilidades, pelas situações que acontecem? Para mim, internamente, eu tenho responsabilidade ou externo? O outro, os outros, fatores externos. Ainda falando do locus de controle externo, a tendência desse comportamento é sempre procurar fora de si os responsáveis ou os culpados pelas situações. Então, ele sempre justifica a situação através dos outros e de condições externas. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a questão do locus de controle interno. Né? Quando a gente, trazendo um pouco um trabalho que como que é o nome dele? Ele escreveu, ele é muito conhecido, escreveu aquele livro da autorresponsabilidade. Quando eu trago para mim a responsabilidade por aquilo que acontece, a gente não está falando nesse estudo desse psicólogo, ele não está dizendo que é um processo de culpa, de punição ou de culpa. Tipo, eu tive culpa porque meu casamento acabou. Isso não é autorresponsabilidade. Tá? Isso é um processo de punição, de autopunição. Mas se o meu relacionamento acabou, sim, tem um olhar de acabou, a pessoa tinha outra personalidade, outros costumes, etc. Então, mas qual foi a minha responsabilidade nisso? Tá? O que também os meus comportamentos impactaram nisso? Meu negócio fechou, não deu certo, etc. Sim, tiveram fatores do governo, teve uma crise econômica, etc. Mas o que eu também contribuí para tudo isso? Qual foi a minha responsabilidade nisso? O que eu poderia ter feito diferente? Ou até não fazer nada também é uma escolha. Eu não tinha o que fazer naquele momento. Não tinha o que fazer. Então foi uma escolha também não ter o que fazer, não decidir nada naquele momento. Assim como o desligamento que a gente analisou agora há pouco. A pessoa foi demitida, etc. Tá, você foi demitido por quê? Sim, tive um problema, uma divergência com a liderança, etc, etc. Mas qual foi a minha responsabilidade também naquele desligamento? A gente sempre sabe.
sabe as nossas responsabilidades. E quando a gente reconhece as nossas responsabilidades, a gente tem o poder da mudança nas nossas mãos. Porque se eu sempre atribuo ao outro a responsabilidade pelo que me acontece, eu estou sempre dando o poder das minhas escolhas na mão do outro. O poder das minhas decisões, o poder da minha própria vida na mão do outro. Eu estou dando o poder da minha liderança na mão do outro. E o outro eu não posso mudar. Eu não posso mudar ninguém. Não tem essa conversa, porque casei, aí agora eu vou mudar a pessoa. Você não muda, você prejudica a pessoa. Você conheceu de um jeito e vai tentar mudar. Né? Então não tem isso. Né? Vai ter uma crise de identidade. Então, quando eu trabalho bem essa questão do locus interno, eu consigo reconhecer um momento que eu consigo reconhecer aquilo que foi uma situação externa e aquilo que é de minha responsabilidade. E principalmente, aquilo que eu posso mudar. Então, o poder está ali nas minhas mãos, a minha liderança é minha. A liderança da minha vida, da minha equipe, do meu time, as minhas escolhas são minhas. Então, eu escolho avançar, eu escolho recuar. Quantas situações da nossa vida, né, a gente muitas vezes escolheu parar, ficar parado, não falar nada, não mexer com o assunto, porque às vezes você não tinha o que fazer. Quantas vezes a gente recuou? Né? Quantas decisões da vida a gente já tomou de, às vezes, recuar também tem seus pontos de sabedoria. Mas é a questão da gente ter a consciência que a gente escolheu recuar. Quando a gente assume as nossas escolhas, o poder das mudanças sempre está nas nossas mãos. E não na mão dos outros. Não na mão do governo, ou na mão do colega ao lado, não na mão do pai, do líder, seja quem for. O poder é meu. Eu escolho. Eu escolho, inclusive, não escolher. Mas eu preciso tomar as rédeas da situação para mim, ter esse poder nas minhas mãos de reconhecer que as escolhas são nossas, as escolhas são minhas. Inclusive a minha escolha de avançar, a minha escolha de mudar, a minha escolha de falar, se posicionar, e muitas vezes a minha escolha de não se posicionar também. Muitos não se posicionam, né, porque eu não posso falar, não, você escolheu ficar quieto. E a gente tem que respeitar cada um dos seus motivos, mas é uma escolha, né? Não vamos... São escolhas. Bom, aí se a gente não tem tempo agora para analisar esse assunto, mas tem muitos contextos que às vezes a gente se cala, muitos contextos que a gente avança. Momentos que a gente pode avançar e momentos que a gente opta por recuar, mas é a questão desse protagonismo. A gente ter a consciência que tudo são escolhas. A gente falou aqui no começo, na metade aí do nosso encontro, sobre vocês todos aqui estão em posição de liderança, mas vocês poderiam ter escolhido não estar nessa posição. Aí você fala, mas eu tenho uma situação financeira complicada, eu tive que aceitar. Todos nós temos motivos diversos, todos, e a gente tem que respeitar e está tudo certo. Mas talvez são escolhas. Né? Tudo são escolhas da nossa parte. E o que é importante é a gente ter a consciência dessa escolha. Até porque a gente não ficar emocionalmente submissa ao outro. Porque a submissão dói, a submissão traz medo muitas vezes. E aí, aí é um outro workshop sobre autoconhecimento. Né? Então vamos ter o poder, o protagonismo das nossas escolhas nas nossas mãos. Né? Então, Locus Controle Interno traz sobre isso. Então, quando a gente fala em locus de controle interno, não significa que a pessoa é a supermulher ou o super-homem, que ela pode tudo, que ela é autossuficiente, que ela não precisa de ninguém, agora ela vai e voa sozinha. Não, nós não somos uma ilha, não é que ela pode tudo. E nem tudo depende dela também. Então não é para se escravizar, tanto emocionalmente quanto operacionalmente, fazer coisas. Não é isso. Mas é o poder das escolhas, é o poder de si mesmo. E não é uma estratégia de aumentar culpa ou pesos de responsabilidade, como eu disse agora há pouco. Né? Não é realmente a questão de assumir, né? Assumir decisões, assumir escolhas, assumir, sou protagonista sim da minha vida, sou protagonista sim dos meus caminhos. Né? Tipo, esse pequeno, você fala sobre filho? Vai de 10 mais 6. 6 por mês eu até falava sempre uma delícia. Mais ou menos assim. Então, assim, não é mandar, mas quem é o dono das minhas escolhas sou eu mesma. Seja elas qual forem, eu mesmo preciso escolher. Inclusive, eu respeito as minhas escolhas. Às vezes a gente passa por ciclos aí na vida
que a gente passa anos se machucando, se punindo, se culpando por escolha, por não respeitar a própria escolha. E muitas vezes a gente escolheu fez certas escolhas porque a gente era aquilo que estava fazendo naquele momento. Era o que a gente tinha em mãos. Hoje a gente está num nível de maturidade, mas lá atrás não tem outro nível de maturidade. Lá atrás eu era líder de um jeito e hoje eu estou num outro contexto de liderança. Mas qual era aquele contexto naquele momento? E qual é o contexto agora? Quais foram as escolhas daquele momento? E quais são as escolhas agora? O que eu estou decidindo? O que eu consegui decidir aqui e o que eu decido aqui? E principalmente essa questão do óculos do controle interno vem muito de encontro, eu trago muito essa coisa da questão da dor, da dor das nossas escolhas. Quando a gente toma o poder da nossa vida para si mesmo, dói menos. Dói para tomar decisão, mas não dói a jornada. Porque você está na jornada consciente de alguma coisa lá na frente. Eu sei por que eu decidi isso por esse motivo, por esse motivo e por esse motivo. Isso me dá mais força. Mais força em vários aspectos. Isso nos fortalece. Reconhecer as influências externas e admitir ser responsável por escolhas e resultados. Assumir e sentir o poder de influência sobre a vida para alcançar os sonhos e metas. Então, quando a gente fala de sonho e meta, a gente não precisa ir tão longe. Meu sonho. Não, vamos aqui. Eu tenho um time assim, eu tenho um time assado, eu tenho uma equipe de um jeito, eu tenho uma equipe do outro. O que eu quero para essa minha equipe? O que eu quero para mim? O que eu quero para minha carreira profissional? Hoje está muito mais fortalecido isso. A questão, até alguns anos atrás falava-se muito em plano de carreira. Hoje não se fala mais tanto em plano de carreira. Lembra? A gente pegou um pouco essa geração, essas épocas. A gente entrava numa empresa e a empresa vinha um curso e tinha toda uma jornada, uma trilha, a gente já conseguia vislumbrar 10, 15. E hoje a gente não vive isso mais. E aí é um bom exemplo também que carreira está nas nossas mãos. Se a gente está numa empresa que, olha, vamos fazer um plano de desenvolvimento individual, o seu PDI, e você precisa fazer curso disso, tem empresas que pagam tudo. É maravilhoso, mas também cobra muito enlouquecidamente. Tudo tem um preço, não tem almoço de graça, né? Mas tem empresas que têm políticas, tem orçamento, tem banco, paga tudo, etc. E se você entra num contexto que você sabe, que você identifica que você tem gaps, às vezes nem o outro falou, a gente mesmo identifica que a gente tem alguns gaps, que a gente precisa desenvolver alguns aspectos. Se a empresa não custeia isso, o controle está na tua mão, porque a sua empregabilidade é sua, não é do outro. O seu projeto de vida, o seu projeto de carreira, o seu projeto profissional é seu. Você não vai ficar esperando. E se tem uma mudança de mercado? Eu estou com um case de uma situação de uma mentorada, uma profissional que eu mentoro, é uma líder de uma grande empresa, e ela passou pela seguinte situação. Ela está há 14 anos nessa empresa, por uma posição, ela trabalha na área de qualidade. Estava numa posição tranquilíssima, aguardando o próximo passo da promoção dela. Segundo nível de gerência, eles têm 3 níveis de gerência, eles têm 3 níveis. Então ela já estava no primeiro nível, ia passar para o segundo tranquila, vida garantida. De repente, essa empresa passou por uma mega fusão. E aí, quem absorveu é muito maior que a empresa que ela estava aí há 14 anos. Né? Então, estão mudando todas as políticas de gestão de pessoas. Ela está enlouquecendo, ela não sabe o que fazer. Porque ela falou, Tânia, minha posição era assim, eu tinha essas competências, eu estava tendo pessoas diferentes, com salário e tal, o que eu faço agora nessa loucura? E aí? Bom, agora a gente vai ter que correr quanto tempo para recuperar isso. Por quê? Ela estava numa boa, estava num quentinho, confortável, a carreira dela estava na mão da empresa. E agora entrou uma americana, uma multinacional americana, com uma outra mentalidade, que a carreira é da pessoa e não da empresa. E aí agora ela está tendo que se virar nos 30, porque ela é uma excelente especialista, uma excelente profissional, porque ela conhece um segmento muito específico de petróleo, essas coisas. Ela é excelente, ela é uma mosca branca no mercado, mas por quanto tempo? Outras moscas brancas estão aparecendo. Né? Então é isso, gente, não deixar na mão do outro ou dos outros as nossas decisões, as nossas escolhas. Então, retomando lá para a gente fechar, óculos de controle interno. Né? O psicólogo Ratan fez uma pesquisa com milhares de pessoas, eu vou mostrar um número aqui para vocês. Tá? E ele identificou que, em geral, as pessoas de sucesso têm esse comportamento do óculos de controle interno. Então, se a gente observa bem,
as histórias dos grandes líderes aí, em geral, né, grandes líderes corporativos, grandes líderes da nossa história, né, segmentos em geral, a gente passa a perceber pontos em comum, decisões que as pessoas tomavam, às vezes decisões até disruptivas, né, se for um pouco falar diferente, às vezes decisões fora da curva que todos estavam pensando, e alguns dentro do, né, quantas histórias, mas geralmente ele identificou que as pessoas de sucesso, em geral, têm esse comportamento do autocontrole interno. Ficou claro para vocês? Eu estou correndo por causa do nosso tempo. É para respeitar aqui que a gente ainda vai se almoçar, vocês têm seus compromissos. Ficou claro para vocês essa questão do autocontrole interno e o que é o autocontrole externo? É um termo diferente aqui para nós, mas vocês têm clareza do que isso faz sentido? Então, essas pessoas, eles colocam o controle das situações para si, ou seja, o que eles podem fazer para impactar naquela situação. Né? E eles assumem as responsabilidades por tudo que lhes acontece. E responsabilidade não significa culpa, não é culpa, mas responsabilidade. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que impactou nesse resultado? É isso aí. O resumo é isso. Locus interno nos dá o controle da mudança. Está nas nossas mãos. Locus do controle externo coloca o controle da situação fora de si, né? E o locus do controle externo pode nos deixar numa situação cômoda, mas também nos tira todo o poder das situações. Tira o poder, porque todo o poder está na mão do outro. O outro pode ser o governo, o outro pode ser o par, o outro pode ser o vizinho, pode ser o que for, mas está sempre na mão do outro. Bom, na opinião de vocês, em geral, olhando assim, família, amigos, as pessoas que vocês convivem, em geral, as pessoas têm mais comportamento de locus de controle interno ou locus de controle externo? Maravilha, é isso mesmo. Isso, inclusive, o psicólogo Rataeli identificou isso nesse estudo. Mas vocês acham que as pessoas nascem com esse locus de controle, com esse comportamento? As pessoas já nascem assim ou elas vão mudando, se transformando do jeito que elas transformam? Eu acho que tem tendência, mas acho que ela vai se transformando ao longo do tempo, dependendo se ela buscar conhecimento. E o quanto a vida foi dando experiências de machucar, vivendo, e ela tendo, sem perceber, essas perguntas para si própria. O que eu estou fazendo? Isso vai estar. Em geral, já vindo de acordo com a primeira pergunta, em geral na sociedade a gente já concorda que em geral é locus externo, né? Vocês acham que é possível desenvolver esse locus de controle interno? Sim. Bom, a síntese, né, o resumo do estudo é bem longo, mas eu trouxe 2 números aqui. É isso mesmo que vocês responderam. Tá? Nesse estudo, ele identificou que apenas 8% daquelas milhares de pessoas que ele pesquisou durante 6 anos, apenas 8% tem locus de controle interno. Né? E aí, a diferença é de 92%, né, a grande fatia aí mediana é 92%. E agora eu deixo aí a reflexão para vocês. E vocês? Que locus? Vocês não precisam me responder, só vocês pensarem. Tá? Guardem para vocês. Segredo de vocês. Que locus você é hoje? Você é um locus de controle interno ou um locus de controle externo? Mas eu também acho assim que a gente não é todo o tempo uma coisa só. Obrigada, eu ia falar isso. Agora tem Obrigada, momentos, situações que a Obrigada. gente é interno e externo. Eu perguntar se podia ter os dois. Eu ia falar isso. Eu acho que eu já fui externo, já. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, é que você deu, no nosso joguinho de xadrez, que você derrubou 2 pecinhas, já veio à frente. É isso mesmo. É interessante a gente ter esse cuidado e essa consciência de que a gente não é totalmente externo e não é totalmente interno. Nós temos um pouco de cada, só que a gente tem uma tendência a ser mais externo e ser mais interno. Tem uma tendência maior. Tá? E aí, seguindo essa contribuição que a Adriana trouxe aqui, e essa tendência, qual é a sua tendência maior hoje? Ser interno ou ser externo? Não precisa responder, isso é reflexão de vocês, tá? Uma forma da gente identificar se nós somos mais interno ou externo é, por exemplo,
última situação, um último desafio que vocês passaram, uma última dificuldade, eu digo última mais recente, qual foi o pensamento de vocês, né? A responsabilidade foi externa ou a responsabilidade, vocês analisaram onde que vocês impactaram, que poderia ter causado aquilo, ou que vocês poderiam ter feito, ou deixar de fazer, ou falar, deixar de falar, possa ter ocasionado aquela situação. É uma forma de identificar também quem é mais inclinado para o interno ou mais inclinado